Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live e hoje com uma super convidada. Vou chamar ela aqui para participar com a gente. E estamos conectando. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Mandem as suas dúvidas, as suas questões, as suas perguntas. Participem aqui com a gente dessa live tão importante. Agora sim. Agora deu certo. Boa noite, Lilian. Tudo Boa bem? noite, tudo? Tudo Bem, ótimo, e você? ótimo também. Bem-vinda à nossa live. Falarmos de um tema tão essencial, tão importante. E você Sim. que é fera nesse assunto, né? Se apresente para nós. Eu sou a Lilian Mazieiro, sou pedagoga, né? Hoje eu atuo como psicopedagoga clínica, estou cursando psicologia, atuo na área da educação. Eu atuei muitos anos, mais de 15 anos na área da educação, e aí eu entendi que eu precisava ampliar meus conhecimentos e fazer psicologia, porque tem muita família aí precisando de acolhimento. E é isso, hoje eu atuo, né, como psicopedagoga, atuo dentro da ciência ABA, faço atendimentos particulares, e sou feliz naquilo que eu faço. Maravilhosa, né? Lilian, conta pra gente aqui como que ocorreu o seu primeiro. Não, antes disso, explica aqui pra gente o que é o autismo. O autismo, acho que as pessoas já, né, devem saber o que é o autismo, muitas pessoas, né? Mas não tem como a gente falar de um tema tão importante e não falar é, o que é o autismo, né? O autismo ele se caracteriza pelas dificuldades, né, de uma criança tem com a falta de comunicação, com a interação. Ele atinge o neurodesenvolvimento do indivíduo, causando aí questões onde a criança, o indivíduo tem dificuldade na aprendizagem, tem dificuldade na socialização, e existe, se eu não me engano, eu acho que já está atualizado, né, que hoje existe o dado que para cada 33, cada 100 crianças, 33 crianças nascem com, a cada um parte, a cada 33, um com autismo, desculpa. Então, a gente precisa se atualizar, né? Porque eu costumo falar assim, em qualquer momento nós vamos nos deparar com uma criança dentro do espectro.
ou a gente vai ter um familiar, ou a gente vai ter na escola ou no trabalho. Então, as pessoas elas precisam é, buscar o conhecimento. É muito. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, como é muito complexo, né? Quando a gente fala assim, olha, na minha sala eu tenho alguém que tem a síndrome de Down, tranquilo. Olha, na minha sala eu tenho alguém que tem uma criança que ela tem paralisia cerebral, tranquilo. Na minha sala tem uma criança que ela é TEA. Todo mundo fica de cabelo em pé, né? Uhum. Como se fosse algo é, que traz desconforto, que traz insegurança. E eu estava conversando com essa minha amiga, eu falei, mas por que isso, né? Se você busca o conhecimento, se você busca, eu falo que ninguém precisa ser expert no assunto, mas a gente precisa aprender a acolher. Eu acho que é o primordial, a gente acolher. Quando a gente acolhe, tudo fica mais leve. Até É, mesmo para a gente aprender, até mesmo para a gente ensinar. Né? Eu falo que a gente mais aprende do que ensina. Né? São crianças, são adultos, adolescentes que são únicos. Então, não existe uma receita pronta. Claro que a gente estuda, né, para ter o conhecimento, a gente estuda para entender um pouco, mas a gente sempre vai estar aprendendo, porque o que é, o que é relevante para um não é para o outro. sim, Então não existe uma receita pronta, mas a gente precisa buscar o conhecimento. sim, verdade. Lilian, quem que dá o diagnóstico para uma criança ser TEA ou não? O diagnóstico ele pode ser dado por um psiquiatra ou por um neuro, né? Que ele pode ser laudado. Claro que existe vários profissionais que vai observar, né? A gente né, observa, principalmente na escola, os professores tem algo de errado. E aí quem pode fazer esse laudo que tem mais conhecimento para fazer esse laudo é um neuro ou um psiquiatra. Certo. Existem testes que comprovam se uma criança tem TEA ou não? Existem avaliações, né? São várias avaliações, várias observações para fechar esse diagnóstico. Certo. Conta pra gente como que ocorreu seu primeiro trabalho com as crianças dentro do espectro. Nossa, o meu primeiro contato foi na AMA, na Associação de Autistas, né? Mães Autistas em São Paulo. Na época lá eles estavam contratando estagiária. E a minha irmã perguntou para mim: você conhece a AMA? Eu falei: não. Nossa, né? É um lugar muito renomado. E lá foi o meu primeiro contato com o TEA. Foi o meu primeiro contato com ABA. Na época lá, eu não sei hoje como está lá, mas era a aba bem estruturada, né? É, então lá era assim, ó, 100% aba. Tanto que na época eles não. Eu sempre fui muito falante, né? De conversar, de abraçar. E lá era proibido, porque o que eles defendiam? Que crianças dentro do espectro, né? Na época nem falar, não falava TEA, era autista, não gostavam de carinho. E muitas vezes eu levei bronca, porque chegava e eu dava abraço, dava beijo, e eu levava bronca, porque eles acreditavam naquela época, isso há uns 18 anos atrás. Eu não Nossa, sei se hoje mudou. Você me pergunta, será que mudou, né? Lá na AMA, será que hoje é mais naturalista? Como será que é, né, essa questão do ABA lá? Então, lá foi o meu primeiro contato que eu tive com o ABA, né? Quando deu o boom do ABA, eu já tinha o conhecimento, né? Já sabia, não era expert, mas eu já tinha alguma noção, né? Até hoje não sou, mas já tinha alguma noção do que se tratava. entendi. Só para o pessoal que ainda não conhece, explica pra gente um pouquinho o que que é aba. O ABA, ele é uma ciência,
eu vou falar de uma forma assim, bem objetiva e clara, para que as pessoas entendam. O ABA, ele é análise do comportamento, onde eu mudo o comportamento do indivíduo. Então, eu elimino, eu tiro aqueles comportamentos inadequados e eu moldo de um jeito adequado. Falando de uma forma assim, bem simples. Então, o ABA, ele é uma ciência, né? Ela hoje é uma ciência, ela é comprovada de que ela dá certo não só para crianças autistas, mas para criança, toda criança que tá, né, que é neurodivergente, ela dá resultado. Perfeito. E conta pra gente, você é coordenadora de um grupo muito especial na cidade de Poá, chamado Mães Azuis. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Eu não falo que eu não sei se eu sou como coordenadora, né? Eu acho que tão responsável. O grupo das Mães Azuis, ele surgiu com a Claudete, a mãe do Gustavo. E na época surgiu apenas com 7 mães. E foi crescendo, esse grupo foi crescendo. E o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Claudete, né, que já desenvolvia esse trabalho, que sempre esteve à frente. E quando ela foi convidada para atuar no governo, e aí ela me fez o convite, né, para estar assumindo o grupo junto com a Camila. A Camila, ela é uma mãe atípica, né? E aí ela falou, Lilian, vamos unir, né, a experiência que você tem junto com a experiência da Camila, que é mãe. Então, o grupo de Mães das Luzes hoje, ela tem 434 mães neste Uau. grupo. As pessoas às vezes acham que é uma organização, que é uma instituição, que é um instituto. Não é. É um grupo apenas. É um grupo de mães que elas são acolhidas. Né? Lá elas trocam experiências. Quando uma não está bem, uma pede socorro para outra. E aí, dentro, né, deste grupo, o que hoje é feito? Nós comemoramos os aniversariantes do mês, né? Então, a gente, de 3 em 3 meses, a gente reúne todas as crianças, e muitas vezes pai, mãe também, que fez aniversário, e a gente faz o aniversariante do mês. O Olha que último aniversariante do mês é bem legal. Esses aniversariantes ganham presentes. A gente aluga brinquedos infláveis, né, para eles. É um momento muito legal. Esse ano nós fizemos de janeiro, fevereiro, março e abril. Aí nós fizemos no Corpo de Bombeiro, né? Nós fomos lá e fizeram uma parceria, emprestaram o local. Foi muito legal, porque é uma maneira das crianças se socializarem, é uma maneira das sim, crianças estarem junto, das mães ficarem felizes, né? Porque quantas crianças elas não são convidadas para os aniversários, né? Quantas sim. crianças elas não vão em festas porque muitas pessoas não entendem que uma criança dentro do espectro ela pode gritar, ela tem as questões sensoriais, que ela não quer saber de barulho, não quer gente, e ela não fica, e muitas vezes eu acredito de verdade que isso tem diminuído, mas ainda existe, né? Então é um momento da interação, é um momento tanto dessas crianças, adolescentes, porque no grupo tem muito adolescente, como mãe e pai serem acolhidos, né? Então o grupo das Mães Azuis e a gente agora nós estamos nos programando aí para voltar com os encontros mensais. E a gente vai convidar alguns profissionais, psicólogo, neuro, advogados, nutricionistas, para fazer palestras, né, para falar com essas mães. Nós tivemos no dia 2 de abril, que foi muito legal, foi falando sobre a importância da mãe, do que é ser realmente uma mãe de uma criança autista, né? Uhum. Foi muito importante, foi muito legal, a gente tem a escuta, essas mães se desabafam, então nós estamos aí nos programando, e aí estamos também aí com um projeto
da empregabilidade para essas mães. A gente vai entrar em parceria com o Eduardo Lira, do Gerando Falcões, e Olha que nós demais. vamos aí ver um projeto, nós estamos, né, vendo um projeto que já é do Gerando Falcões, e ele nos convidou para a gente partilhar como que é as mães azuis, como que funciona, para que essas mães possam ter suas rendas, né? Porque muitas mães não trabalham, dependem dos benefícios. Muitas mães, por não trabalhar, o benefício é aquilo que sustenta a casa, que paga as despesas, e Sim, muitas, na maioria das vezes, essas mães não têm como pagar um terapeuta para o seu filho, não tem condições, às vezes, de levar numa lanchonete para comer um doce, um lanche, tomar um suco. A gente sabe qual é a realidade aqui do Brasil e dessas mães. Então, nós estamos exatamente. aí, nós vamos parar para sentar, né, para ver as possibilidades. Hoje eu e a Claudete a gente já conversou, nós já temos as mães aí que na mente, né, que nós vamos começar com esse projeto. Esse projeto já existe, o Gerando Falcões, mas a gente vai Sim, trazer esse projeto para o grupo, né, para gerar empregabilidade. Então, uma esse é do grande Mais parceria, Azul. né? Sim, uma grande Parabéns, parceria, parabéns. uma parceria muito significativa. Sim, E o que for, né, o que é possível fazer para a gente acolher essas mães é feito e sempre será feito. Né? Nós temos aí, a gente tem hoje um governo que é bem parceiro e que tem, assim, colaborado bastante, né? A Flávia, a primeira-dama, ela colabora, ela é muito aberta às sugestões e eu acredito, né, que é o começo de uma mudança. Não dá para a gente mudar de um dia para o outro. Eu falo que é difícil a gente mudar, às vezes, a nossa casa, né? Então, as coisas vai acontecer aos poucos, né? E eu acredito de sim. verdade que isso vai acontecer. Muitas mudanças aí estão para acontecer aqui né, no município de Poá. Maravilhoso, parabéns, de verdade. E Lília, conta pra gente quais os tratamentos necessários que uma criança dentro do espectro ela precisa ter. Um deles você já citou, que é a ciência ADA. Quais outros você poderia nos citar? Então, eu falo que fazer terapia, a terapia ela é vida, né? Ela é muito difícil uma criança que está dentro do espectro ela se desenvolver se ela não tiver terapias. Então, Uhum, quando junta psicologia, fonoaudiologia, nutricionista, para alguns casos, né, de crianças que têm seletividade alimentar, é, a psicopedagogia, que vai auxiliar aí no desenvolvimento, terapia ocupacional, que é essencial. Quando tem essa equipe multi, que é exatamente isso que uma pessoa dentro do espectro precisa. Ela precisa dessas intervenções, né, desses profissionais que tenham conhecimento para que essa criança se desenvolva. Quanto mais tardio essa criança faz terapia, maior será o atraso no desenvolvimento dela. Então é exatamente. importantíssimo, né? E eu sempre falo assim: terapia é caro? É caro, né? Nós temos visto convênio que tem dificultado a vida das pessoas que estão dentro do espectro para fazer terapia. A gente tem visto isso. É, então, o que, que eu sempre falo para as mães? Não tem condições de fazer terapia? Ok. Que tal? Vamos ver vídeos onde ensinam, onde dar dicas para que eu possa fazer na minha casa alguma coisa? Porque só o professor na escola, ele não vai dar conta. Uhum, Então, precisa, eu não consigo levar meu filho para terapia, é caro, eu não tenho condição. Tá bom, então vamos ver vídeos, né? Hoje em dia nós temos aí a internet a nosso favor com profissionais seríssimos que dão dicas, que explicam, que ensinam. É, a gente precisa entender, a gente, os pais, né, precisam entender que a criança ela
precisa fazer terapia. E quando essa criança ela desenvolve, todo mundo ganha qualidade de vida. A Isso criança, mesmo. mas a mãe, o irmão, o pai, todos que estão ali, que faz parte do contexto dessa criança, elas, né, vão ter qualidade de vida também. Então, eu falo, terapia é vida. As pessoas, né, elas Perfeito, precisam, né, entender isso. E fazer perfeito. terapia é abrir mão de um monte de coisa mesmo. Abrir mão, muitas vezes, de trabalhar, abrir mão, às vezes, de ir para um lazer, né? Porque a gente sabe que eu trabalhei em clínicas que as mães chegavam lá de manhã e ia embora à tarde. Chegava à tarde e ia embora à noite. Então, é renúncia, né? Sim, verdade. E você, como psicopedagoga, como que é o seu trabalho de intervenção com essas crianças, adolescentes? Como psicopedagoga agora. Tá. Eu, como psicopedagoga, foi até bom você fazer essa pergunta, porque as pessoas elas confundem, né? É, as pessoas acham que ser psicopedagoga é ser professora de Exatamente. reforço. Reforço. Não é. O psicopedagogo, ele tá ali, ó, no meio entre o professor, né, que é a questão pedagógica, e ele tá entre o psicólogo. Lilia, só um minutinho, pessoal. Temos uma paradinha, só um minutinho. Desse indivíduo para entrar nessas dificuldades, para melhorar as dificuldades, né? De que forma? É, eu uso muitos jogos, né, que mexem muito com o raciocínio lógico, com a concentração. Eu procuro fazer o meu atendimento de uma maneira muito humanizada. Para crianças menores, o meu atendimento ele é totalmente Gente, só um minutinho, tá bom? Que acho que a nossa internet tá dando algum probleminha. A gente vai ajustar aqui, só um minutinho. Vocês estão mandando bastante questões, né? Bastante perguntas. Muito bem, pessoal. Isso mesmo, participem. A live é para vocês. Olha, bastante perguntas interessantes sobre o assunto, né? E é como a Lilian falou, a informação está aí, né? A internet nós temos que usar a nosso favor, né? E conhecimento nunca é demais, né? voltou Voltou. ao vivo, né? Ao Ah, é vivo assim tem esse mesmo. contraponto, né? É isso, né? É, faz parte. Então, e aí Seguimos. voltando, né, falando que eu estava falando do ABA, né, e da psicopedagogia. E aí a psicopedagogia, o que, que ela faz? Ela facilita essa aprendizagem. Então, quando eu uno a psicopedagogia com o ABA, eu tenho um casamento aí perfeito, né? Porque o ABA ele vai estruturar o comportamento do indivíduo. A psicopedagogia, o que, que ela vai fazer? Ela vai ampliar esse indivíduo numa totalidade. Então, os dois são muito importantes. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, quando você atua dentro do ABA, você precisa de ter uma supervisão. Então, não dá para você trabalhar dentro da ciência ABA sem supervisão. Né? Então, hoje eu pago minha supervisão, levo os casos que eu tenho algumas dificuldades, porque o fato de ter tantos anos de experiência não significa
que eu não tenho dificuldade, não significa que eu não tenho que aprender, mas é importante, é primordial se ter uma supervisão. Não é de qualquer Perfeito, jeito. exatamente. Não existe, eu já ouvi falar muito assim, psicopedagoga que aplica a aba. Não. Não existe O psico, essa então, interligação. o psicopedagogo, ele pode aplicar o BIBMAP, né? Ele pode fazer como que eu vou dizer? Ele pode fazer a intervenção dentro da ciência aba, só que ele precisa de uma supervisão. Porque assim, eu Exatamente. vou aplicar o mando, o eufórico, o intraverbal, mas eu preciso de um supervisor que avalie as minhas aplicações. Então, é possível trabalhar sendo psicopedagoga e trabalhar junto com a ciência aba. Eu consigo fazer essa junção, só que eu preciso de uma coordenação para me auxiliar. Né? Existem os programas Perfeito. dentro do VibMap e eu vou lá aplicar os programas e eu preciso desse supervisor para supervisionar, vamos dizer, observar esses meus registros. Porque não existe aba se não tiver registro. Eu preciso de ter registro para que seja aba. Perfeito, perfeito. E por que que é importante ter um acompanhamento psicopedagógico referente ao TEA? Por que que uma criança autista precisa ter esse acompanhamento? Não é toda criança, né, autista que precisa. Eu tô com uma paciente que eu tô para dar alta para ela, porque ela é outras questões. Então não é toda pessoa que está dentro do espectro que precisa de um psicopedagogo, né? Porque às vezes a criança ela está dentro do espectro, mas na escola ela não tem dificuldade. Às vezes a dificuldade dela é de socialização, é do barulho, que aí não entra eu como profissional, vai entrar o psicólogo, vai entrar o TO como psicólogo. Quando eu entro, a importância que tem quando eu entro é que eu vou fazer, eu vou sanar essa dificuldade que ele tem dentro da área pedagógica. Ele tem a dificuldade dentro lá na escola. E aí eu vou entrar com intervenções para facilitar, né, esse aprendizado dele. Mas não é nada de reforço, né? Eu sempre peço para ver caderno, apostila, para entender o que, que ele está aprendendo na escola, o que ele está vendo, mas o que eu faço não tem nada a ver com o que ele está aprendendo na escola. Né? Tanto que eu tenho uma paciente que ela está no oitavo ano, e eu tenho pedagogia, né? Então eu atendo do infantil ao quarto ano. E ela está aprendendo algumas expressões lá com dificuldade. Tá aí o que, que eu estou fazendo com ela? Eu estou fazendo outras intervenções para que ela entenda aquela dificuldade, porque ela tem a dificuldade de concentração. Então ela não consegue porque ela não consegue se concentrar. E aí eu tenho feito algumas intervenções para ela aprender a se concentrar, para facilitar essa dificuldade dela. Ah, entendi. Lilian, o pessoal mandaram aqui algumas questões. Vamos ver algumas delas, tá bom? Como lidar com comportamentos desafiadores em sala de aula de maneira eficaz? Professor, é difícil falar algumas situações, né? É, o que o aluno ele procura fazer? Ele quer chamar atenção, né? Aí eu não estou falando de uma criança que tem TOD, tá? Porque o Tá. TOD, ele vai muito além. Às vezes as pessoas acham que porque a criança está desafiando, ela tem TOD. Não. Costumo falar que TOD é algo muito sério para sair saltando laudo ou diagnosticando a criança
com TOD porque ela só está desafiando. Muitas vezes a criança ela está querendo chamar a atenção. Eu, enquanto atuava como, já atuei como AT, então o que eu sempre fiz com uma criança com um paciente que ele estava lá criando situações para desafiar, né? Eu sempre, mais importante, Priscila, é você conquistar essa criança. Você conquistar e Uhum. trazer ela para você. Quando você conquista essa criança, que você traz ela para você, o comportamento dela inadequado, ela vai acabar. Então, assim, o aluno não quer fazer. Eu não tenho que ficar forçando ele a fazer. Eu não tenho que ficar. Vai fazer. Imagina, eu estou desregulada por algum motivo e você chega em mim e fica, você vai fazer. Eu já estou desregulada, eu não estou bem. E você chega forçando uma situação para eu ficar bem. Então, a primeira coisa não só para uma criança que ela é desafiadora, mas a primeira coisa que é importante é você conquistar essa criança, é você ganhar essa criança. Quando você ganha essa criança, que ela passa a confiar em você, fica mais simples, as coisas ficam mais simples, né? Sim, verdade. Às vezes você quer tirar a criança da sala, a criança está lá brigando. Eu não estou também dizendo que é fácil. Eu já fui professora de sala de aula. Não estou dizendo que é fácil, porque a gente sabe que hoje pegar as crianças, né, as crianças que estão deficientes, que têm deficiência, estão inseridas dentro de salas de aula e muitos professores eles nem estavam preparados, eu nem sabiam o que fazer, né? Uhum. E claro que hoje nós temos aí várias coisas ao nosso favor, cursos, formações, informações, né? Eu sigo o Luciano Lacerda, a Mayara Gaiato, que são profissionais muito sérios que dão várias dicas. Então, a gente precisa, né, buscar informação do que fazer. Não estou falando que é fácil, mas se o meu aluno ele está lá ríspido, me desafiando, querendo tirar, me desregular. Se eu desregulo, o que vai acontecer? Eu vou falar de uma forma ríspida, eu vou gritar, eu vou falar dele, nossa, esse aluno perturba, esse aluno está na frente dele. Qual é o comportamento que ele vai gerar? Comportamento Uhum. inadequado, Sim, né? você está reforçando, né? Exatamente. Hum. Quais são os diferentes níveis de suporte necessário para indivíduos dentro do espectro? Não entendi a pergunta. Quais são os níveis de suporte necessário? Ou É, quais são o quais que são existe, os né? diferentes níveis de suporte? É, acho que Nós a temos, questão hoje tem o suporte um, é isso, né? é, Nível de suporte um, nível de suporte 2, nível de suporte 3. é. Às vezes, o que a gente escuta? Ah, meu filho é tão bonzinho. Ah, ele é autista. Ah, mas ele é suporte um, né? Como se isso massageasse um pouco a dificuldade. E a gente tem ouvido vários profissionais falando, autista é autista. Né? Ele pode ser o suporte um, o suporte 2, o suporte 3, ele é autista. O que vai mudar é o tipo de suporte que ele precisa. Né? Tem alguns. Tem suporte um. Ele fala, ele faz, que é o caso dessa minha paciente. Ela faz, a gente conversa, mas ela tem a dificuldade da interpretação de texto. Ela é muito literal. Então, ela tem essa dificuldade. Ela precisa de um suporte menor, mas ela precisa. Ela não gosta muito, ela não gosta de se socializar na sala. Então, ela precisa desse suporte. Porque a gente aprende quando eu socializo com o outro. Quando eu estou com o outro, eu aprendo. Então, essa é a importância. O suporte 2 também, ele precisa de um pouco mais de suporte, mas precisa de suporte. Né? Um pouco mais, mas ele não deixa de ser autista ou ele é mais autista. Assim como o Sim, suporte de nível 3, né? Ele precisa de um suporte a mais, às vezes de você pegar na mão, às vezes ele é precisa de, totalmente dependente, então ele precisa de um suporte, de um apoio total, mas ele não deixou de ser autista ou ele é mais autista, né? sim, Então são esses suportes. perfeito. E o uso da tecnologia, como que você vê em relação à tecnologia?
Quando você fala tecnologia, você está falando. Como recurso. Por exemplo, o Ah, tá. professor usar, válido ou não válido. Então, hoje existe aí vários aplicativos, né? Vários programas para auxiliar uma criança que está dentro do espectro. Mas eu defendo que tudo é com controle, tudo tem aí o limite. E eu não vou usar essas tecnologias para uma pessoa que está dentro do suporte 1. Eu vou usar essas tecnologias de uma criança de uma criança que ainda não está alfabetizada, né? Que ela não reconhece as letras, as vogais, que não conhece o alfabeto, que não sabe fazer pareamento, que não sabe cores. Aí eu vou usar, mas de uma forma moderada. Eu sou uma profissional que eu não sou adepta da tecnologia para os meus pacientes. Eu não uso. Uhum, perfeito. Lília, e sobre medicamentos? Qual a sua visão em relação a esse tema? É difícil falar isso porque, assim, não é que é difícil, né? Não é a minha formação, mas vou falar a minha opinião enquanto psicopedagoga, enquanto pedagoga. Existem casos e casos, né, Priscila? Existem casos que precisam de medicação e as mães, elas precisam entender que existe casos que o filho precisa de medicação para melhorar a aprendizagem, para melhorar a concentração, para sentar, porque se essa criança, se esse adolescente, ele não senta, ele não aprende. Se ele não olha no olho, ele vai ter dificuldade. Então, existem medicações que é importante. A maior dificuldade é manter a constância, né? Porque algumas mães, elas dão a medicação hoje, daqui um mês ela corta essa medicação. É importante que as pessoas dentro do espectro, elas tenham um acompanhamento rigoroso. Porque às vezes a criança está lá 5 anos, que ela está tomando respiridona, e não mudou a quantidade, não mudou a medicação. Aí a mãe fala assim: nossa, mas ele toma a medicação, mas ele está inquieto, ele não para, ele não dorme. Tá, mas quanto tempo ele toma a medicação? Eu tô falando de um caso real isso. Ah, ele toma há 5 anos a mesma medicação, a mesma dosagem. Tá errado. Então, existem casos e casos. Né? Eu conheço pessoas dentro do espectro que não tomam medicação e que está tudo certo. Mas a melhor pessoa para avaliar isso é um neuro. Né? É um médico que vai avaliar isso. E as mães também precisam entender que essa troca de medicação, ou você começar com a medicação, muitas vezes vai causar reações. Então, vamos aguardar um pouco, vamos insistir. Opa, não deu certo? Vamos retornar no médico. O médico, ele tá aí para auxiliar, né? Mas eu não gostei desse médico. Ok, vamos passar em outro. Vamos ver se a opinião do primeiro bate com a opinião do segundo. Eu sempre falo que a gente não deve acatar a primeira informação, né? Eu sempre busco, opa, o primeiro falou isso, o segundo falou outra coisa, vou buscar uma opinião, uma terceira opinião. Vamos ver o que ele vai falar. As mães, elas precisam estar confortáveis, né? Com o profissional que atende o filho. Seja qualquer profissional, e principalmente o médico. Então, a mãe, ela tem que estar segura de que aquela medicação está ok. A mãe precisa estar... olha, não tô achando que essa medicação tá legal. Então, vamos mudar essa medicação. Isso mesmo. Só mais uma pergunta, Lília. Quais os mitos comuns sobre o TEA que precisam ser desmistificados? Não entendi. Quais os mitos comuns sobre o TEA que precisam ser desmistificados? Se a gente ficar aqui, né, Priscila? A gente vai ficar aqui até... A última, né?
Eu já fico aqui até amanhã falando, né? Sim, tem assunto, né? Tem assunto. Autista não gosta de. O mais comum, né? Autista não gosta de carinho. Quem disse isso? Autista é gente, é ser humano. E gosta de carinho, sim. Não são todos? Com Não. certeza. Assim como eu, Lilian, também não gosto muito de carinho, né? É uma questão do ser humano. Então, autista não gosta de carinho. O autista, ele não consegue, né? Ah, ele não dá porque ele não consegue. Consegue. Eu vou fazer para ele porque vai demorar muito. Ai, tadinho, né? Não, ele não é tadinho, ele não é coitadinho. A gente precisa parar de subestimar não só o autista, mas pessoas com deficiência. Né? As pessoas subestimam, achando que não pode, que não consegue, que não dá para fazer. Dá para fazer sim, consegue sim. É de uma forma mais demorada? Pode ser que sim. Né? Não tem como a gente fazer a previsibilidade do que vai acontecer. A gente vai tentando, mas eu não conheço. Olha, eu tenho muitos anos aí na área. Eu não conheço nenhum autista que não teve evolução quando ele foi estimulado. Eu não conheço. Né? Então, vamos desmistificar essas coisas de que autista não gosta de barulho. Ele não gosta de barulho. Eu acho que ele é autista, né? Eu tenho meu limite para barulho. Né? Hoje eu fui num lugar e tava uma falação, eu falei, ai, que barulho. Tem hora que eu também não gosto de barulho, tem hora que eu gosto de ficar quieto. Né? Então, não é todos autistas que não gostam de barulho, não é todos autistas que não gostam de beijo, não é todos que não gostam de abraço, não é todos que fica, porque a gente tinha a ideia, eu falo até eu, muitos anos atrás, que autista só ficava assim, né? Uhum. Não é isso? É. Não, não é isso. Autista não é isso. Autista vai além. E as pessoas precisam investir nessa potencialidade. Eu não sei se a Simone ainda está aqui nos vendo. Não sei se a Simone está aqui. A Simone. A Camila está. A Camila A falou. Camila. Nossa, é bonitinho, não parece autista. Verdade, Camila, como se autista tivesse cara, né? O João, né, Camila? O João, o filho da Camila, ele é lindo. O único defeito dele é que ele é corintiano, mas ele é lindo, super funcional, né? E eu acho que a Camila já deve ter ouvido. Tá, filha? Ó, a Simone falou que está. Ah, tá. Então, a Simone, ela é uma mãe do grupo das Mães Azuis. E eu falo que a Simone, ela é um exemplo de mãe de superação. Porque a Simone, ela não ficou presa no diagnóstico dos filhos dela. Um hoje toca teclado, vai com sofrimento no coração dela, mas ela deixou o filho dela começar a pegar ônibus e ir para Arujá sozinho. Então, eu admiro muito, né? Eu falo da Simone, porque ela não ficou presa no diagnóstico. E até hoje ela observa o potencial do filho dela. Como a Camila também, né? A Claudete com o Gustavo, ele pega ônibus, ele fazia terapia em São Paulo e ele pegava trem sozinho. Ia e voltava, sozinho. Ele faz curso no Reino da Garotada e ele vai e volta sozinho. A Claudete, ela só supervisiona se Gustavo, já chegou? Onde você tá? Você pegou o ônibus? Quando você chegar em casa, você me avisa. Mas ele vai e resolve a vida dele. Né? Por quê? Porque viu o potencial, foi além. E é isso que a gente precisa. A gente não. Todas as vezes que eu começo a atender, Priscila, eu falo assim: eu procuro trazer o meu paciente para o mais próximo desse mundo maluco que a gente vive. Por quê? Existem vários fatores. Se essa mãe e esse pai partir, que é o maior medo dos pais, quem é que vai ter a paciência
que a mãe e o pai têm com uma criança autista. Então a gente precisa Exatamente. dar a independência para esse indivíduo. Então eu pego muito no pé das mães e falo, não faz, deixa ele fazer, deixa ele ir, deixa ele voltar. Porque precisa ter a independência, né? E só para finalizar, as mães também precisam entender que muito mais importante que uma pessoa dentro do espectro ler, escrever, o mais importante é ela se virar. Então, o mais importante é ela ir lá no fogão, esquentar uma água, fazer um miojo que seja, ela aprender a pegar um ônibus, ela aprender a se vestir, ela aprender a lavar uma louça. Isso é muito mais funcional do que aprender a ler e escrever. Porque, às vezes, a criança ela não vai ler e ela não vai escrever. E tem muitas mães que se frustram com isso. Nossa, meu filho não vai ler, meu filho não vai escrever. Mas o seu filho é funcional. Ele consegue se virar no mundo e na vida se acontecer qualquer coisa. Então, os meus pacientes, eu procuro muito fazer isso, sabe? Trazer para a realidade, dar obstáculos que eles consigam fazer e se virar. Maravilhosa. Eu ia até pedir para você deixar uma mensagem, né, para a gente encerrar, mas você já encerrou com chave de ouro. Tenho gratidão pela sua participação. Você é maravilhosa, só tem a acrescentar. Continue com o seu trabalho lindo, né? Cada vez mais projetos incríveis, sempre trazendo essas mães para perto, né? Mostrando para elas que elas são capazes, mostrando para elas a importância aí de ajudar o filho, né? Como diz as mães aqui na live, né? Que eles precisam voar e que elas são as portadoras dessas asas, né? Mãe que é mãe, luta ali pelo filho, eu tenho certeza que essas mães atípicas são muito guerreiras. Muito obrigada. Eu uso uma frase só para finalizar, assim, esses dias o rapaz falou assim, de onde você tirou essa frase? Eu falei, eu nunca vi essa frase, né? Eu sempre falo assim, não existe pote de ouro lá no final do arco-íris, mas existe possibilidade, né? E é nessas possibilidades que a gente precisa se apegar. São nessas possibilidades que a gente precisa acreditar, né? Porque existe possibilidade. As mães, por mais difícil que seja, elas não estão sozinhas, né? E eu volto a frisar aqui. Nós temos o grupo das Mães Azuis, né? Que é um grupo de apoio, é um grupo das mães tirarem dúvidas de não estar bem. Outro dia uma mãe ligou para mim e falou assim, Lília, você pode ligar para uma mãe, né, que ela não está bem. Ela está falando de tirar a vida dela. E aí eu liguei para essa mãe, a gente ficou mais de meia hora conversando. E era um dia anterior do dia do aniversário, dos aniversariantes. E aí eu conversei, no outro dia eu cheguei lá, ela estava lá. E eu fiquei muito feliz. Aí ela me deu um abraço e falou assim, poxa vida, Lilian, obrigada pela sua conversa. Se não fosse isso, talvez hoje eu não estaria aqui. Então é sobre isso, né? É sobre você acolher, você mostrar para elas que elas não estão sozinhas, e elas não estão sozinhas. Exatamente. Né? Muito bem. Eu acho que a Vanessa entrou aí. Oi, Vanessa, beijo. Beijo todas. Isso, obrigada, meninas, pela participação, eu que agradeço. Pelos comentários, pelas perguntas. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, Lília. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.